Olá, meu nome é Ana Beatriz, eu sou aluna de Aspectos Antropológicos e Cultura na Estácio de Sá, no curso de Sociologia. E esse é o meu PCC, onde eu quero falar sobre a educação. O fato de a gente ter uma sociedade base que já não constitui uma equidade para as pessoas, o que é equidade? É quando não é só uma igualdade. A igualdade, ela nem sempre é justa. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo. Eu tenho 1,5 m e eu tenho um colega que tem 1,70 m. E nós queremos enxergar algo acima de uma parede, por exemplo, de 2 metros. E o que seria igualdade? Que sejam dados 2 blocos de 30 centímetros para cada um. Bem, para ele vai fazer diferença porque ele vai conseguir enxergar. Mas para mim, que recebi exatamente a mesma coisa, não faz, porque a minha situação é diferente da dele. E aí, receber baseado em igualdade as mesmas oportunidades não resolve meu problema e eu não consigo enxergar através do muro. E a equidade já seria o contrário. Seria entregar de acordo com a necessidade de cada um. Então, ele receberia o que ele precisava para enxergar um muro e eu receberia o que eu precisaria para enxergar um muro, independente do tamanho da pessoa. Dito isso, eu acredito que o Brasil, ele nunca teve, uma base de equidade, nem educação e nem social. Considerando que nós tínhamos toda uma cultura, indígena no país que foi simplesmente ignorada, massivamente destruída e considerada como algo rudimentar e não proveitoso de maneira nenhuma correta, nós já quebramos aí um paradigma enorme de ensino, de aprendizado, oportunidades que nunca voltariam, matando essas pessoas, essas culturas, essas línguas, essas tradições que nós não tivemos acesso e não teremos devido a um grande genocídio cultural e também, infelizmente, de assassinatos também. Então, você parte do princípio de que você tem uma nação, um país, onde você não tem pessoas com as mesmas oportunidades, não tem pessoas com as mesmas características, nem previamente preparadas de maneira igual ou equivalente e independente. Você tem pessoas que se preparam a vida toda para um vestibular, enquanto outras têm que trabalhar, estudar e gerar renda e ainda desenvolver ali como pessoa e como familiar. Hoje, quando nós olhamos para o cenário atual brasileiro de educação, eu acredito que isso é ainda pior. Porque quando eu era criança e eu estava no pré, eu lia e escrevia muito rápido. Então, quando eu terminava as atividades antes dos meus colegas, o que era me proposto a fazer era deitar na cadeira e dormir. Eu aguardar os meus colegas terminarem. Então, não tinha nenhuma proposta que pudesse me alavancar ou aproveitar da minha energia, da minha disposição, do meu tempo, considerando que eu estava ali num processo de ensino, num processo de aprendizagem. Se eu não pudesse esperar os colegas, se eu não diminuísse ali, o tom, o ritmo, se eu não me podasse por baixo, eu estaria fora disso, estaria sendo desperdiçada, teria um desperdício. Em outro lado, a gente tem pouquíssimas escolas que trabalham diferentes tipos de abordagem, de aprendizagem, e essas escolas geralmente elas são frequentadas por 2 tipos de pessoas. Ou alunos que têm uma classe social elevada e vão numa escola tradicional e também nessa escola para desenvolver seus talentos, ou alunos especiais, com problemas psicológicos, de saúde e etc. Então, não são ambientes de educação que são valorizados nesse país. E por que eu digo isso? Porque nós temos 1 milhão de pesquisas aí, científicas que dizem que nós não temos somente uma inteligência. Essa inteligência lógico-matemática, essa inteligência de aprendizado padrão, ela é uma de 9, 10, 18, dependendo da teoria que você escolher, dos tipos de inteligência que você pode ter. Eu posso ser excelente para decorar e aprender e fazer contas, mas ser péssima em instrumentos, ser péssima em inteligência espacial, não ter nenhuma habilidade, social, não conseguir me comunicar. Tudo isso é um tipo de inteligência. E até hoje, nós temos a mesma estrutura de ensino que não valoriza nenhum desses outros tipos. Pelo contrário, com o aumento de doenças psicossomáticas como
ansiedade, depressão, principalmente por essa pressão que tem sobre todo mundo. Ser inteligente, às vezes, naquilo que não é sua aptidão natural e de não valorizar aquilo que você é bom naturalmente, você acaba criando ambientes de pressão e de dor na alma, onde o ser humano ali envolvido, como um ser vivente, cultural e que constrói valor e perpetua, né, a aprendizagem e ensino, ele acaba sendo opresso por um sistema maior de uma maneira de ensinar e aprender, né, de castas de professores, alunos, diretores e secretários, que não muda, né? Mudou tudo, mudou até a maneira com que a gente sai na rua. Agora precisamos usar máscaras. A gente tem passado álcool em gel nas mãos para se higienizar. Mudou a maneira de se comunicar, como eu estou aqui, né, através da internet, com o computador. Mudamos a maneira de lazer até ao descanso, mas a maneira e a proposta de ensino, principalmente no Brasil, não mudou. E quando nós temos algumas tentativas de mudança, elas não são vistas como válidas. Parece que falta algo. E aí você tem processos seletivos para vestibulares, para cursos que nem sempre essas pessoas querem prestar ou querem considerar como carreira, né? Visto que são adolescentes, 16, 15, 17, 18 anos no máximo, escolhendo uma carreira e uma proposta de faculdades mentais, né, para uma graduação que vai durar ali 4, 5 anos, um bom tempo da vida, muito recurso, e gerar, né, sua capacidade profissional. Lembrando que a gente ainda tem aquelas pessoas que não tinham nem o que comer, que não tinham como vestir, como ir ou como vir. Acredito que com essa pandemia, essa charge que é usada no trabalho do PCC, ela fica ainda mais evidente. Não dá para pedir para um jacaré, um peixe, um macaco e uma girafa subir na árvore, porque cada um deles vem de uma situação específica. Escolas particulares têm se desdobrado e entregue 5 vezes mais conteúdo para os alunos para tentar suprir a falta da aula presencial, enquanto que muitas escolas públicas nem aula têm tido, né? Exercícios pequenos e muito simplificados, sem muito desenvolvimento, com menos dias de aula, menos horas de aula, menos interatividade, pais que estão lutando para pagar as contas, tendo que se desenvolver junto com esses alunos, para entregar exercícios que não necessariamente vão comprovar, porque a própria prova já não comprova, né, que eles tiveram acesso e entenderam o que era proposto no período. Então, a reflexão que eu trago hoje a partir desse trabalho de conclusão é que não é possível falar de uma educação estática quando você tem uma sociedade mutante. Não é possível falar de uma educação estática quando você tem pessoas mutantes. E muito menos falar de um processo de educação estático quando você tem o próprio ensino, a própria aprendizagem, as próprias informações sendo mutantes. Em outras palavras, tudo está mudando, menos o processo de se ensinar e de se aprender. Tudo está mudando e a valorização tem crescido, mas ainda consideramos burros aqueles que não têm inteligência lógico-matemática. Tudo está mudando e as pessoas estão se comunicando cada vez mais, tendo cada vez mais acesso à informação. Só que eu discordo. Nós não estamos tendo acesso a informações. Nós estamos tendo muito acesso a dados e opiniões sobre esses dados, através de rede social, de internet, de rapidez e fluidez de fala e escuta. Informação é quando você transforma esse dado em uma saída, em um output, em algo que vai gerar um feedback para a sociedade, para si mesmo e te gerar um conhecimento, uma sabedoria, se esse conhecimento for aplicado. E essa quantidade de acesso aos dados, ela tem diminuído muito mais o esforço em aprender e diminuído muito mais a nossa capacidade de transformar dados em informações. O que tem sido feito são reproduções de opiniões já colocadas e já populares em meios digitais. Então, mais uma vez, nós temos uma educação sendo usada como massa de manobra, sendo politizada e monopolizada, né, pelos meios de comunicação e pelos canais de entrega. E aí percebo que tudo mudou, menos quem tinha o dinheiro e o poder e a equivalência de oportunidades melhor desde o início. Então ainda são
os reis e os coronéis e os chefes e os donos, não entra aqui em Marx, mas aqueles que são capazes de ter melhores opções ainda são os que têm as melhores opções. E os que não têm opção nenhuma lutam pela vida e pela chance. E ainda assim vão ser marginalizados no processo. Eu acredito que, como alunos de ciências sociais, antes de mais nada, nós temos que entender qual social é esse. Os políticos não vieram do nada, eles vieram dessa sociedade. Os professores não vieram do nada, vieram dessa sociedade, assim como os alunos, os pais e todos aqueles que, de alguma maneira, né, vão interagir com decisões e processos estudantis. Hoje, eu sou completamente a favor de uma movimentação reflexiva e talvez urgente, né? Pode-se dizer até agressiva, principalmente agora com o advento de isolamentos sociais, pandemias e uso de tecnologia. Se a gente estava falando de pessoas que não tinham o que comer, quem dirá vão ter acesso a tecnologia de qualidade para estarem inseridas, né, nesse processo. Fora que o home office, né, o home study, ele parte do pressuposto que você está em casa. E não é todo mundo que tem uma casa com um ambiente de estudo, ou onde possa separar um momento, onde não tem uma criança, um animal, um familiar, ou alguma necessidade ali da própria casa. Eu acredito que nós estamos caminhando para um abismo ainda maior de sabedoria e conhecimento entre as pessoas, o que vai dar um abismo ainda maior de tomada de decisão e donos de tudo. E, infelizmente ou felizmente, eu sou defensora de que a educação seria a única maneira de mudar isso, assim como aconteceu no Japão e em outros países que foram arrasados e erradicados pela guerra. Investiram em educação, conseguiram se reestruturar e hoje tem possibilidades, né? Tem grandes possibilidades. Eu acredito que seria pela educação, mas não essa, porque essa tem se mostrado uma regressão de valores, uma regressão de aceitação e um instrumento até de tortura emocional para muitas pessoas que não conseguem entregar o que lhe é esperado e não conseguem ver valor no que lhe é natural. E assim eu concluo essa reflexão sobre o nosso processo de educação dentro da sociologia para o primeiro período.